Fala a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog, a sua igreja. Quero agradecer muito as visitas no nosso blog. Você pode estar acessando nosso blog, asua-igreja.blogspot.com. Você também pode estar mandando as suas perguntas críticas no YouTube. A gente vai estar arrumando a nossa página para que você possa estar fazendo comentários, né? Tipo, fazendo críticas, fazendo perguntas na nossa página. Né? E quero agradecer muito as visitas. Encobrir ou ocultar, né, algo é mentir? Nós sabemos, gente, que nós que estamos buscando Deus, nós temos um problema. Temos que viver no mundo, né? E ao mesmo tempo ter astúcia, ter sabedoria para lidar com os problemas. Então, a mentira para Deus é algo muito grave, né? Mas a Bíblia fala assim que a gente não podemos ser justos demais e nem sábios demais, senão a gente vai destruir a nós mesmos, né? Não seja muito justo nem muito sábio. Mas o que acontece? Nós não somos obrigados a falar nada para ninguém, né? Não somos obrigados a responder pergunta nenhuma. Mas e quando essa pergunta é feita direta para você, né? Vamos supor, nós somos obrigados a sair falando. Tal, é isso, meu passado é aquele passado que eu tive é aquele outro. Mas e quando a pergunta é feita direto? Né? A pessoa chega para você, foi você que mexeu aqui? Um exemplo, né? Foi você que mexeu aqui nessa gaveta? Né? Você pode mexer na gaveta, mas você não é obrigado a dizer que você mexeu na gaveta. Mas se alguém chegar diretamente para você e diz, você mexeu na gaveta? Sendo que você não quer responder. E se você ocultar ou encobrir, não responder na pergunta direta, é mentira? Vamos ler aqui em Provérbios 19:5. Porque, gente, nós temos um problema que nós temos que agradar a Deus, né? E às vezes nós nos preocupamos em querer ocultar as coisas e aí acabamos desagradando a Deus. Você tenta algo, você tenta ter algo na sua vida e você acaba desagradando a Deus, perdendo aquilo que você quer e perdendo a comunhão com Deus. Então, ocultar ou encobrir algo é mentir? Vamos lá, Provérbios 19:5. Vamos ver o que acontece aqui quando a gente mente. 19:5 diz assim: a falsa testemunha não ficará inocente, e o que profere mentiras não escapará. Então, gente, a palavra de Deus ela está declarando que aquele que profere mentiras não escapará. Né? Diz mais aqui em Provérbios 28:13. Olha o que diz mais aqui. 28:13. O que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. É muito complicado, né? Porque a gente estamos buscando agradar a Deus e a vida, né? O diabo, ele quer nos levar a mentir, a encobrir algo. Diz aqui, ó, aquele que encobre a sua transgressão, ele diz, nunca prosperará. Aquele que profere mentiras não escapará. Então, se a gente encobre uma transgressão, a gente não vai prosperar, a gente não vai seguir adiante, a gente não vai alcançar aquilo que Deus quer para a minha vida, para a sua vida. Por quê? Por causa que estamos encobrindo algo. Mas eu não estou mentindo, apenas não falei. Mas a partir do momento que você não fala, que você encobre, que você oculta aquilo que você não quer dizer, você está mentindo. Porque, vamos supor, quando é uma pergunta direta, se ninguém falar nada, você não é obrigado a falar ou sair dizendo, né? Tipo, porque você não pode ser muito justo demais e nem muito sábio demais, porque isso aí vai te trazer prejuízos, né? Mas se você recebe uma pergunta direta, e o que acontece? A pessoa está te perguntando diretamente para você. Se você não responder, você vai fingir que não. Se você falar, se você mentir, mentiu. Se ocultar, vamos ver aqui, tem um caso aqui na palavra de Deus. Você pode abrir em Josué, onde a gente vai ver um
uma questão aqui sobre alguém que encobriu. Josué 6, 16 ao 18, diz assim: E sucedeu que, tocando sacerdotes a 7ª vez, vamos ler novamente aqui, Josué 6, 16 ao 18, diz assim: E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez, as buzinas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém, a cidade será maldita ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos da maldição, para que não vos metais em sendo malditos tomando dela. E assim façais maldito o arraial de Israel e os turveis. Porém toda a prata e ouro e vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor e irão ao tesouro do Senhor. Então, aqui Josué, ele disse algo que Deus, ele disse: olha, a cidade será maldita e tudo que tem nela será também, menos Raabe e algumas coisas para os tesouros de Deus. Então, havia aqui uma ordem dada por Deus, que eles iriam lá, né, as muralhas iriam cair, só que nada poderia ser tomado dela, porque estava amaldiçoada, né, aquele lugar. Josué 7, versículo 1 diz assim: E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carme, filho de Zebde, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Versículo 11. Versículo 10. Diz assim: Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou, e até transgrediram o meu conceito, que lhes tinha ordenado. E até tomaram da maldição, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Então Acã, ele tomou daquilo que era maldito, que Deus proibia de pegar, e diz a palavra de Deus que ele ocultou. Eu já vou ler para você o que ele fez. E Deus diz assim: olha, eles mentiram. Só que você não vê em momento nenhum mencionando Acã mentindo. Mas ele ocultou, né? Que a gente vai ler aqui, ó, no 7:19. Diz assim, ó: Então disse Josué a Acã: Filho meu, peça-te glória ao Senhor, Deus de Israel. Faze confissão perante ele e declara-me agora o que fizeste, não me oculte. E respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Começou a falar, né? Assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então você vê que ele cobiçou, ele escondeu, ele ocultou aquilo que Deus não permitia, né? É isso que eu estou te falando. Quando alguém chega para você e faz uma pergunta direta, né, o que acontece? Esse é o problema que nós enfrentamos, porque nós temos que ter sabedoria para sair dessa situação, orando a Deus e falar: Senhor, olha, eu estou em uma situação muito difícil, porque Acã aqui, ele cobiçou, isso aí trouxe a morte dele, da família dele, sabe, tudo que ele tinha foi destruído, né? E diz aqui, ó, vamos voltar aqui, ó, em Josué 7, diz assim, ó, 12. Deus falando, né? 11, né? Vamos ler o 11, 12 e o 13. Israel pecou, Deus falando, e até transgrediram o meu conceito, que ele tinha ordenado, e até tomaram a maldição,
e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Então ocultou, escondeu algo. Pelo que os filhos de Israel não poderão subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, senão tirarem a maldição do meio de vós. Levanta-te e santifica o povo, e diz, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Maldição é no meio de ti, ó Israel. Diante dos teus inimigos não poderão ficar de pé, até que tirem a maldição do meio de vós. Então, essa passagem aqui, ela mostra, né, que Acã, ele ocultou algo, ele escondeu algo na vida dele. Só que Deus, ele tem os olhos que tudo vê. Não adianta você querer, tipo, sabe, sair dessa situação que você se encontra, ou você se encontrou ocultando, já que a pergunta foi feita direta, já que você sabe que você teria que responder. Porque é o que eu te falei, você está vivendo de alguma maneira, você não é obrigado a dar detalhes da sua vida para ninguém. Você não é obrigado a dar detalhes. Mas quando a pessoa chega para você e faz uma pergunta direta para você, o que você vai fazer? Você vai mentir? Né? Você vai fazer o quê? Você vai ocultar a verdade? Né? O que está acontecendo? Porque você ocultando, o que acontece? Você está trazendo maldição para a sua vida. Porque você está transformando aquilo que não tem problema numa mentira, a partir do momento que você oculta. Né? Então, às vezes, o que aquela coisa não tem significado nenhum. Mas, é tipo, vamos dar um exemplo, sabe, você está de repente quebra alguma coisa, né? E você não fala nada para ninguém, quebrou, limpou, guardou, já era. Né? Estou dando só um exemplo. Mas depois alguém chega e pergunta, quem quebrou esse vaso? Ou quem quebrou a coisa que estava aqui? Vai perguntar para você. E aí você tem a opção de falar, não, olha, fui eu, tá, mas eu limpei, sei lá, vai comprar outro, eu não sei explicar. Mas o que acontece é que as pessoas, elas ficam com medo, né, por algum motivo ou por outro, e elas ocultam, né, então elas não falam quem quebrou, transformam uma coisa simples, vira uma mentira, e aí Deus fala assim, até mentiram, sendo que ocultou, escondeu. Bem, as pessoas têm que entender que temos que viver em comunhão com Deus. Temos a preocupação de estar voltados para Deus. E Deus, ele vai nos cobrar. Né? É como se eu falasse, como que eu vou falar de Deus se eu estou ocultando, se eu estou transformando aquilo que não tinha importância nenhuma em uma mentira. Porque eu vou tentar falar uma coisa, falar outra, é como Adão e Eva, né? Adão e Eva sempre usa esse exemplo, que é um exemplo muito que dá para você usar vários tipos de palavras, vários tipos de conselhos, usando esse exemplo de Adão e Eva, né? Que Deus fala assim, por acaso vocês comeram da árvore que eu ordenei que não comessem? E aí Adão, ele já começa, né? Em vez de falar, comi, me perdoa, Senhor, estou arrependido, não. Não, a mulher que tu me deste, né? Me deu e eu comi. Então, ele quis ocultar, né? Ele quis ocultar a culpa que ele tinha. Né? E aí Deus perguntou para a mulher, e a mulher falou, a serpente me enganou e eu comi. Né? Então, as pessoas, elas não querem ser diretas. As perguntas, Deus fez uma pergunta bem direta, olha. Vamos voltar aqui em Gênesis. Diz assim, ó. Gênesis, se eu não me engano aqui. Vamos ver aqui, rapidinho. Gênesis. E ele disse, Gênesis 3:10. E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi porque estava nu e me escondi. E Deus disse, quem te mostrou que está nu? Comeste tu da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Então, Adão, não foi essa pergunta que Deus fez para ele.
não foi essa a pergunta. Você pode ver claramente que Deus perguntou assim: por acaso você comeu da árvore que eu ordenei que você não comesse? Ou seja, ele devia ter falado assim: comi. Comi, Senhor. Porque foi uma ordem dada, né, por Deus, né? Ele disse: comi. Aí, ele já falou só a mulher, né? E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? Ele disse à mulher: a serpente me enganou e eu comi. Aí ele falou: por que você deu da fruta para Adão? Por que você fez isso? Ah, não, a serpente me enganou e eu comi. Quer dizer, ocultando a verdade. Então, gente, temos que falar a verdade. Quando Deus enviou o profeta falar com Davi e disse que ele estava em adultério e tinha cometido homicídio, né? O que aconteceu? Davi reconheceu que ele estava errado. Sabe? Ele não fugiu, né? Ele não fugiu do que ele realmente tinha feito. E Deus foi... Claro que ele sofreu as consequências, mas você vê que Deus, as promessas, né, que Deus tinha para ele, Deus cumpriu, né? Então, se você ocultar algo, se você não é obrigado, gente, a sair falando pro mundo inteiro, entendeu? As coisas que acontecem na sua vida. Mas quando a pergunta ela vem direta para você, não há como você escapar. Ore a Deus, busque a Deus sabedoria. Não tente ocultar, porque você não vai prosperar. Não tente mentir, porque você não escapará. E Deus, ele vai te abençoar. Conforme você vai sendo sincero, porque o diabo ele quer isso, que você venha mentir, que você venha ocultar, porque ele sabe que você vai desagradar a Deus. E você desagradando a Deus, você cai na mão de Deus. E se você cair na mão de Deus, quem é que vai te livrar? Então, mais vale que você perca um relacionamento, mais vale que você perca um emprego, do que você perder a sua comunhão com Deus. Porque Deus, ele pode te dar, vou dizer assim claramente, para vocês não se assustarem, né, com o que eu vou dizer, mas Deus pode te dar um outro relacionamento, abençoar esse relacionamento mais ainda. Deus pode te dar um outro emprego, abençoar esse emprego que você está, mas se você mentir, você perde a comunhão com Deus, você vai perder o seu relacionamento, você vai perder o emprego, você vai perder a paz, vai perder tudo. Eu agradeço a oportunidade que você possa meditar nessas palavras, né, que foram ditas em Provérbios 19:5, Provérbios 28:13, Josué 6, do 16 ao 18, Josué 7, do versículo 1, também do 10 ao 13, e Josué 7, do versículo 19 em diante. Que você possa receber essa palavra na tua vida e escapar, porque Satanás é astuto, ele cria ciladas para te prender, para me prender, então a gente tem que saber sair. Então, mesmo que você fale toda a verdade, você venha a sofrer consequências por causa disso, mas vale você estar bem com Deus do que você estar na mão do diabo. Eu entrego essa palavra nas tuas mãos em nome de Jesus. Amém.